Meu nome é Abrão. Abrão, cujo nome mais tarde passou a ser Abraão, é, em outras passagens da Bíblia, identificado como o homem de fé. Acompanhe comigo a história de recuperação desse personagem bíblico. Os 9 primeiros versículos de Gênesis 12 comprovam poderosamente a grande fé que Abrão tinha. Apesar disso, Abrão sabia o que era sentir medo e ansiedade. Você também é assim? Quem nunca sentiu, né? Medo e ansiedade. Então vamos ver o que a história de Abrão pode nos ensinar. Quando o medo toma o lugar da fé, o que nos restam são nossas próprias estratégias para estabelecer a sensação de segurança. A fome fez Abrão viajar para o Egito. Ao se aproximar da terra do faraó, ele inventou uma farsa que exigia que sua esposa Sarai mentisse. Abrão estava disposto a entregar sua própria esposa ao faraó como tática para salvar a própria vida. Por um tempo, a ilusão de estar no controle trouxe conforto. Ao que parecia, o plano de Abrão estava dando certo. Na verdade, ele ficou mais rico por causa do encanto do faraó por Sarai. Mas Deus, que tinha grandes planos para Abrão, trouxe os segredos dele à tona. O faraó confrontou Abrão com as consequências previsíveis de sua trapaça e o mandou arrumar suas coisas para ir embora. Abrão, o homem de fé, foi justamente repreendido por um rei pagão. Nossos medos podem expulsar nossa fé em tempos de provação. E algumas pessoas vivem com um sentimento generalizado de medo o tempo todo. Uma nuvem difusa de ansiedade paira sobre elas. E seu medo é um estado emocional contínuo, independente de qualquer ameaça clara. Como Abrão, somos tentados a ter um controle cada vez maior de nossas circunstâncias. Este desejo de poder muitas vezes leva as pessoas a manipularem aqueles a quem amam, incluindo eles mesmos. Nossos familiares, nossos amigos, nossas esposas. Mas controlar, gente, controlar o comportamento é algo que não deixa espaço para a ação da fé. O controle sobre nosso mundo é, por fim, uma ilusão. Somente Deus é grande o suficiente para administrar nossas circunstâncias. É ou não é? Assim como no caso de Abrão, Deus nos ama muito para deixar que vivamos uma vida de ilusão. Em algum momento, nossos planos inevitavelmente desmoronam e nossos segredos são revelados. Abrão teve uma experiência dolorosa em que suas mentiras foram expostas publicamente. Por causa dessa confusão, veio uma mensagem: entregue as rédeas a Deus, Abrão. Ou nos dias atuais, entregue, Javerson, o volante ao Senhor. Depois de voltar para a Terra Prometida, a história continua, viu? Vamos lá então agora ver a recuperação de Abrão. Abrão enfrentou então um problema prático lá na Terra Prometida. Um problema prático urgente. Quanto aos rebanhos, ele e Ló haviam enriquecido tanto que não mais podiam ocupar a mesma área de pastagem. Está lá em 13, dos 5 ao 7. Confira na sua Bíblia. Deus tinha dado toda a terra de Canaã a Abrão, mas nesse momento, Abrão estava pronto para finalmente confiar completamente em Deus. Embora tivesse todo o direito de determinar que área seria designada a Ló, Abrão, humildemente, deixou que seu sobrinho a escolhesse primeiro. Não é de surpreender que Ló tenha escolhido o Vale do Jordão. Ele olhou assim e viu aquelas terras lindas, cheias de água, e disse: não, vou para lá. A fé que é testada e provada provê uma nova perspectiva sobre a bondade de Deus. Abrão, disposto a confiar em Deus agora. Esse novo dilema
recebeu uma nova revelação. Deus lhe assegurou que toda aquela terra, toda a terra prometida, permaneceria de posse dele. Veja lá, no 13, no 14 ao 17. Ao exercer sua fé nessa situação, Abraão mostrou que essa fé tinha suas raízes em sua adoração renovada de Deus. Deus, e não Abraão, ou mesmo Faraó, estava no controle do Egito. Forçado a sair de sua negação, Abraão começou uma jornada de recuperação que o levou de um lugar para outro até chegar ao quê? Betel. Betel significa casa de Deus. É significativo que esse tenha sido o lugar exato onde Abraão chegou ao altar que ele já havia construído anteriormente. Bem, o que é que isso nos diz? Diz que vencer o medo não tem nada a ver com encontrar uma nova fé. Não ter medo significa exercer a fé no mesmo Deus em que confiamos desde o começo, mas aplicando-a a novas situações, aquelas que constrangem a gente no dia a dia. É significativo o fato de que Abraão voltou para Betel, a casa de Deus, e adorou a Deus, o Senhor.